Hoje nós vamos começar um ponto, igual a escola, né? Isso aqui é uma escola. Um ponto novo, falando sobre a iniciação, que todo mundo quer saber, né? Sobre as iniciações. Se analisastes tudo isso, talvez desejais retornar ao vosso caminho cotidiano, porque nós estávamos falando anteriormente, e que foi algumas aulas para isso, sobre os nossos corpos inferiores, e quanto nós damos atenção ao querer dos nossos corpos inferiores, do nosso ego, da nossa mente, né? E se nós não aprendermos a não dar atenção para isso, porque nós já trocamos os nossos aplicativos, nós já sabemos que não é esse caminho, né? Que não é o caminho desses aplicativos aqui. E como é que eu faço para atualizar? Fazendo download de coisas novas, né? De coisas novas. E às vezes, como diz o ditado, é difícil trocar sandálias velhas, que são, o pezinho fica bem acomodado lá, né? Os dedinhos soltinhos, por sapatos novos. Então, sapato já é aquela coisa fechadinha, imagina o sapato novo, né? Então, é custoso mesmo. É aí que todo mundo para. Isso aqui dá muito trabalho, isso aqui dá muito trabalho. Então eu vou ler de novo, tá? Se analisarmos tudo isso, então presta atenção em tudo que foi dito, talvez desejais retornar ao vosso caminho cotidiano, porque aparentemente ele vos parece mais ameno. E quem é que quer um caminho custoso? Todo mundo quer um caminho mais ameno, porque aquele que mais mexe com você é aquele que o seu ego vai tentar desviar você dele. Agora eu vou fazer tal coisa. Agora eu não posso continuar nessa escola, porque eu tenho que cuidar do meu casamento, porque eu não estou bem de saúde, porque isso, porque aquilo. E nós temos pessoas aqui que têm uma vida atribulada, cheia, de ponta a ponta, e conseguem encontrar tempo. Por quê? Porque consegue dominar o seu ego, a sua mente, e para isso eles fazem em qualquer horário. E nós estamos dizendo o quê? Que nós temos aqui na gravação, isso começa 10 para 7 da manhã com a Academia Quântica, e depois nós passamos para os estudos. E nem todo mundo pode estar aqui nesse horário. Então, algumas poucas pessoas conseguem fazer em outro horário, outras têm sempre uma desculpa para não fazer e abandonar o barco, né? Mas elas não percebem, gente. Eu falo isso, eu não posso falar das pessoas que assistem pelo YouTube, porque eu não sei quem são, mas aquelas tantas e tantas e tantas pessoas que estiveram aqui, que passaram por aqui, são muitas, muitas, muitas mesmo. Todas elas tiveram um motivo. Agora eu tenho que correr. Agora o médico mandou eu correr. Graças a Deus, né? Agora eu não preciso mais estudar essas coisas. Então agora o médico da terceira dimensão pediu para eu correr. E você pode correr com o foninho de ouvido participando, né? Eu vou fazer seguindo o YouTube. Eu vou fazer seguindo as gravações só de áudio que a Maritana faz. Mas as pessoas não têm tempo. Elas querem tirar o que é mais poderoso e ficar com mais ameno. Por que ficar com mais ameno? Por que ficar com mais ameno? Porém, esse é o raciocínio errôneo, o do mais ameno. Se chegastes a essa estação de vossa vida, se você chegou aqui, né, nesse lugar, então não há mais qualquer retrocesso, só se a sua mente quiser. Se você não aprendeu, é porque você não estava pronto. Escolhe uma escola e vai embora. Agora, ego gosta do ameno, né? Ego gosta do ameno. Outro sim, o caminho do discipulado não consta apenas de disciplina e responsabilidade. Ele também encerra muita beleza para aqueles que desejam aproximar-se de sua perfeição.
Então tem aqueles, né, que faz pique, pique, a academia quântica de hoje, né? Academia quântica de hoje. O coração faz pique, 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 pique. Então você é um radar, ele sabe o que é melhor para você naquele momento. E nós não estamos dizendo que para você seguir algo, por exemplo, esta escola, né? Essa escola aqui é uma escola bastante custosa, não é para qualquer um. Isso aqui é só para quem tá top. Quem não tá top não aguenta, não entende nada do que a gente fala. Agora, tem gente que não entende e fica. E pergunta. E em 2 tempos, já se adaptou. O ego se adaptou. Porque tem sabe aquela parte do pescoço que a gente fala, do iceberg? Aqui é a parte consciente, né? Consciente. Aqui, daqui para baixo, é a subconsciente. E você tem esta parte aqui, que é a parte dos ombros do pescoço, que é a parte da lâmina d'água, né? E nessa parte da lâmina d'água, este ego já começa a receber a luz da consciência. Que consciência? Do seu time de futebol, do RG, do seu partido? Não é essa consciência mundana. É uma consciência que você é um ser infinito, que foi o que fizemos na Academia Quântica de hoje. Você é um ser infinito. Certo? E quando você tem essa consciência que você é um ser infinito, você busca coisas mais avançadas. Ah, estou fazendo tal escola, mas eu gosto dessa também. Então, o que é que a gente faz, né, nesse momento? Não é abandonar uma para abraçar a outra, porque uma parte do seu ser precisa desta escola, do ameno, mas uma outra parte sua mais avançada quer esta. Porque quanto mais forte esta aqui, mais avançada estiver, mais fácil você passar, curar aquela parte que quer o ameno. Mas esta parte que quer o ameno não pode ser mais forte que essa. Isso é ego-mente. Isso aqui é o que é? É o seu coração. Seu coração pedindo, não deixa disso, por favor, né? Outro sim, o caminho do discipulado, porque para você ser um discípulo é custoso, é bastante custoso. Não consta apenas de disciplina e responsabilidade, ele também encerra uma beleza para aqueles que desejam aproximar-se da perfeição. E isso é o que o ego não quer. O ego quer o quê? O ego quer ficar. Ah, mas eu não vou tirar carne. Então você não está na nossa turma. Eu gostaria de tirar a carne. Então, os prazeres da carne, né? Que a gente brinca em todos os sentidos. Você vai fazer isso de uma forma que você não vai sofrer. Que você nem vai sentir. Você vai. E você vai entendendo. Vai chegar uma hora que você olha para aquele bife e você vê um irmão seu, um pedaço do irmão seu que sofreu para o seu prazer. E não me vem dizer que, a nutricionista, o médico mandou comer fígado de boi. Pelo amor de Deus, né? Gente, a primeira coisa que eles pediram para eu parar de comer foram vísceras. Vísceras. Tem um país aí que se come até tripa de frango. Bom, isso hoje aqui dá para fazer ração para gato e cachorro, né? Que eles usam todas as partes que são proteínas, né? Que a gente não sabe. Eu penso que vai usar o franguinho, o filezinho, né? Não vai não. Mas esses países passaram por muita fome. Então comia qualquer coisa. Se pudesse, comia o bico da galinha triturado, se é que não comem, né? Então, essas memórias nos impedem de entrar no caminho do discipulado, porque é no caminho do discipulado que você vai começar a sua iniciação, né? Sendo um discípulo, nesse caso aqui, um discípulo de Saint Germain, porque esse nosso grupo, dentro desse canal chamado Felicidade Sustentável, o nosso grupo se chama Cruz de Malta, que é o símbolo, a digital eletrônica de Saint Germain, né? Ele e Sai Baba são os coordenadores destes estudos, né? Desta escola. Então, quando nós peitamos, né? E você precisa o quê? Ter
vontade, tem que ter força. Se não tiver primeiro raio, não vai largar para o meio do caminho, né? No círculo de amizades dos discípulos, muitas vezes fala-se sobre iniciação, que eles supõem ter alcançado. A palavra iniciação é de sentido múltiplo e pode ser considerada desde os degraus das camadas mais baixas da evolução. Então, não é assim, preciso primeiro despertar para depois entrar no caminho. Isso vem acontecendo sem a gente saber. Só que chega uma hora que a coisa se revela. Pelo menos, mais ou menos, as coisas estão mais latentes na nossa vida. Eu acho que essa aula aqui, para quem está assistindo pela primeira vez, é meio custosa. Então, presta atenção no seu coração. Não entendi nada, vou desligar, né? Vou trocar de vídeo. Paciência. Então, realmente não é para você, né? Agora, se você está cheio de dúvidas e você está colado aqui e fala, nossa, eu não sei nada disso, mas eu quero aprender, é porque você já é um iniciado. Só faltava a escola, né? Faltava a escola. Olha, só para ajudar vocês, assistam até o final essa aula aqui. Esta aula, depois eu deixo no final a Academia Quântica, lá no final que tem aqueles quadradinhos, esta aula e essa Academia Quântica aqui, tá? Nessa aula, ela vai ajudar muito a você lembrar uma porção de coisas. Tanto vai te trazer uma parte científica muito importante, como vai cruzar a ciência com a espiritualidade de uma forma que você vai perceber que só a ciência, né? Lá é dito que o Einstein já sabia disso. Só a ciência fica faltando um pedaço. Só a espiritualidade fica faltando um pedaço. Então nós vemos, né, a necessidade do cruzamento dos dois, e é isso que esse canal faz. Então, meus amores, só a religião torna as pessoas tolinhas. Então você diz a terra é reta e ela vai acreditar, porque ela acredita no cara que falou, acredita no político que fez uma promessa. Gente, é de uma ingenuidade tão grande, porque os bons políticos ainda não foram eleitos, né? Tem alguns que vêm com uma vontade grande de servir a população, né? Dentro da escala ali onde ele está se candidatando. Mas quando entra no ninho das cobras, acaba virando cobrinha também, né? Porém, quando o discípulo repetidamente se conscientiza de que está sendo levado a passar por algum perigo, mas, olha, perigo, né, Maritana? Uma situação meio custosa, mas reconhece que o poder da luz o protege, então esse conhecimento pode parecer semelhante a uma iniciação. Então, né, minha querida e meus queridos, todos aqueles que veem as provas e você percebe que as provas, que repetimos, né? Não perca a Academia Quântica de hoje. Pode ser uma notícia, já falamos isso N vezes. Uma pessoa que te injuriou, uma pessoa que falou mal de você, uma notícia que você viu, um político, a violência, a guerra, não sei o quê. Não é estar, como que se dizia antigamente, alienado. Esta palavra foi trazida pela escuridão. Ai, você não pode estar alienado. Alienado quer dizer, tá por fora, né? Tá por fora. Você tem que ser político, você tem que brigar, você tem que levantar bandeira. Foi-se o tempo disso. Porque hoje o ser humano tem aplicativos novos que levam você a não estar alienado e fazer a coisa certa. Porque quanto mais você briga, levanta bandeira, vai para uma passeata, esgoela e fica com raiva, aquela massa com raiva, o que acontece, né? Eu já não vejo mais TV, mas o que acontecia?
tinha quebra-quebra, muitas vezes. Aí a polícia vem e fica aquela coisa. Por quê? Tá do jeito que o diabo gosta. Ali é produzido um quantum energético de baixa frequência vibratória, como uma usina do mal energeticamente, e isso eles guardam esta energia para usar, para fazer, para deixar, para retroalimentar a desgraça, né? Toda essa porcariada que a gente vê. Isso sim é estar alienado da luz e da verdade. Quando você está mais próximo da verdade e você percebe que tudo são provas, não se envolva. Então você não está alienado, você está aliado. Esta é a diferença entre a alienação e o alinhamento, ser aliado. Eu me associo a poderes mais elevados do que esse poderzinho dessas pessoas que esqueceram quem elas são. Elas são más? Não, se deixaram levar, né? Se deixaram levar. Então, para aqueles que ainda não desligaram, né? Vocês conseguem perceber a diferença? E que é que eu faço? Se eu não vou brigar, se eu não vou entrar num grupo, né? Num bando de animaizinhos raivosos. Então, não percam esta aula sobre neurociências e espiritualidade, né? Não esqueça que o link está lá no final, e a Academia Quântica também. Eu estou associado à grande verdade, eu estou associada à grande verdade. Eu sou um co-criador de uma nova realidade para a Terra. Eu sou, bem grande aqui, ó, eu sou um aliado consciente do meu poder de mudar esta terra, porque o pequenino, o eu pequeno, ele precisa pegar a bandeira e sair esbravejando, lutando. E o eu sou faz isso aqui, ó, com esta mente aqui. Um pensar amoroso, uma visualização da terra vivendo em paz, de políticos honestos, transforma o nosso mundo. E quando você se conecta a outras pessoas, então isso começa a fazer uma massa crítica, politicamente falando, mas a política de Platão. E qual é a política de Platão? Platão dizia que política, né, que vem do conceito de polis, que a sociedade é quando os regentes da polis são éticos. E quando as pessoas são éticas? Quando elas servem a Deus Pai e Mãe. Às vezes ela nem sabe, ela nem tem uma religião, mas ela tem uma vontade de fazer a coisa certa, mas não é pelo ego. Ela vê possibilidade de crescimento em tudo. E muitos egos creem, né? Se você mostra esse vídeo, por exemplo, para um determinado ser, de uma determinada igreja ou qualquer coisa do tipo, né? Ele vai falar que eu sou do demônio, né? Por quê? Porque ele crê na verdade dele. Ele crê que o outro, que é espírita ou que é espiritualista, que ele é do demônio. Por quê? Porque ele acha que espírito, tudo que vem da palavra espírito, espírita, espiritualista, envolve várias religiões que entendem a reencarnação, porque não é que eu não acredito, a pessoa não aprendeu, porque se ela tivesse nascido na Índia, ela ia aprender de outra forma, não é? Então é uma questão cultural, não é que não acredita, ela foi formatada, a pessoa foi formatada para pensar assim, e tudo aquilo que foge do entendimento dessa pessoa é do mal. É do mal. Então as pessoas precisam se colocar mais perto de Deus, de verdade, de Deus Pai e Mãe, da fonte, da alma, da mônada, e assim vai, assim vai, assim vai. Porque se você não tiver a consciência, não deixe de fazer essa academia quântica. Se você não tiver essa consciência, posso dizer que você
está longe ainda, né? Então nós precisamos aqui fazer o quê, né? Na verdade, às vezes a gente precisa deletar esses aplicativos com a chama violeta, que transmuta esses padrões de imperfeição, para eu me tornar uma pessoa cada vez mais consciente, cada vez mais forte, vontade, poder, fé e, sobretudo, mais amorosa, porque aquele que aponta o dedo para falar esse, isso, esse, aquilo, outro, esse não encontrou Jesus no seu coração, esse não encontrou Deus no seu coração, porque ele está julgando. Ou seja, 10 mandamentos, não aprendeu nada. Não matar. Eu não matei ninguém, mas compra morto, né? Compra morto para o seu prazer. Para o seu prazer. Então tem muita coisa que precisa mudar. Certinho? Então vamos ao nosso exercício meditativo de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos todos aqui reunidos fazendo um círculo em volta de você. Onde você está nesse momento? Sentado? Deitado não, né? Já sabe que deitado é a posição do preguiçoso. Estou na cama, deitado, então senta. Coronário para cima, porque aqui é a taça, senão não entra nada. Junto com a tua vontade de aprender, vamos emanando luzinha que vai entrando aqui para clarear a sua mente, para clarear o seu ego. Então temos vários irmãos que estão à sua volta. Podemos dizer que esta circunferência de seres se assemelha àquela coroa que muitas vezes é vista de estrelinhas ao redor da cabeça de Maria. Somos estrelinhas que estão te guiando quando você permite ser guiado por elas. E eu sou Maria. Querido filhinho, filhinha, não importa quantos anos você tenha, eu quero te abraçar, te colocar no meu colo. Querido fragmento de luz, permita que nós os ajudemos a ser amor, a ver a bondade e o amor em tudo. Um mestre ascensionado não vê nada de errado em ninguém, apenas ele entende o que Jesus queria dizer: perdoai, eles não sabem o que fazem. E nós começamos dizendo isso para nós mesmos: perdoa, eu ainda não sabia o que fazia. Eu acreditei que apontar o dedo, matar, me servir da morte, isso era importante para minha saúde física e espiritual. Me sentir separado do outro, quando todos somos filhos do Uno, de um único Deus Pai e Mãe. Então, querida estrela, você brilha e nós brilhamos ao teu redor. Sinta nossa luz, feito o aro de uma bicicleta, aquelas raios, aqueles, sabe do que eu estou falando, né? Tem isso que está conectado à roda, a roda como um todo. Então esses raios fazem a união entre nós e você. Estamos aqui todos os dias, para te servir, para mostrar que o amor é o único caminho e o não o da separação, não de apontar o dedo, não de pegar a bandeira e sair gritando, promovendo energias obscuras que derrubam aos baldes depois para instigar a maldade e o equívoco humano. Permita reuniões de luz, reuniões de luz, reuniões de luz. Para que o mesmo que acontece numa passeata,
como numa passeata em prol da paz e não contra a violência, como diria Madre Teresa de Calcutá, né? Se conta essa história, que se convidasse para ir a uma passeata contra a violência, ela não ia, mas a favor da paz ela sabia o que estava acontecendo, e então ela ia, porque daí os baldes de energia amorosa, de bom intento, seriam carregados, baldes e baldes de amor, de paz, pessoas vestidas de branco. Isso pode ser fisicamente? Pode. Isso pode ser pela internet? Pode. Um pouco menos forte. Mas quanto maior o grupo, melhor, não é? E eu, Maria, lá estarei. Se reúna com outros. Se reúna a nós. Se reúna a grupos que trabalham com orações e meditações pela paz no mundo. Permitam que esses anjos de luz sejam honrados, protegidos no seu intento, física e energeticamente, se bem que é tudo uma coisa só, para que sejam conservados em sua integridade total, protegidos daqueles que não querem que isso aconteça. Prestem atenção nas notícias que te tiram do eixo. Tomem cuidado com o que vocês veem. Não alimentem o vosso ser de coisas discordantes apenas quando já estiverem prontos para isso. E assim, com todo o nosso amor, com toda a nossa consciência, com toda a nossa fé, eu, Moria, eu, Sananda, eu, Lanto, eu, Rowena e eu, Maria, nos despedimos de cada um de vocês com muita gratidão e carinho. Gratidão, tenha um lindo dia. Não vá embora. Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.